Ora viva, começo por agradecer-vos a vossa disponibilidade para nos ouvirem apresentar o projeto Missão Terra 7. Este projeto tem a autoria de Helena Santolaia, de Vítor Nuno Pinto e de Jacinta Rosa Moreira, que sou eu. Trabalhamos há uma década com a Areal Editores, temos desenvolvido vários projetos, se calhar conhecem alguns. O projeto Missão Terra 7 teve revisão científica do professor Fernando Noronha, um reputado geólogo da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que tem contribuído para a formação de centenas de geólogos e de professores. A ilustração esteve a cargo de Nuno Farinha e digamos que é uma mais-valia para o nosso projeto. Trata-se de um ilustrador de reconhecido mérito que tem uma formação na área científica das ciências naturais, o que é importante para a riqueza e para o pormenor e rigor das nossas ilustrações. O manual foi certificado pela Sociedade Geológica de Portugal, que é uma associação reputada e que nos certificou o manual exatamente depois de uma análise aturada realizada por um conjunto de geólogos de diferentes especialidades e também de didatas da área da especialidade. Eu passarei agora a falar dos componentes deste projeto. Irei falar concretamente do manual escolar e deixarei todas as restantes peças do projeto para os meus colegas que vêm a seguir. Este manual, e quero referir quer o texto, quer as rúbricas que efetivamente escolhemos para trabalhar no dito projeto, tiveram como objetivo último contribuir para a construção do que se espera ser o perfil dos alunos à saída do ensino obrigatório. Trabalhamos os temas numa perspectiva interdisciplinar, sempre que achamos adequado trabalhamos e contribuímos com aportes da história da ciência, da educação para a cidadania, exploramos as relações entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente. É-nos particularmente caro o trabalho prático, mas disso iremos falar mais daqui a pouco, vai ser o meu colega Vítor que vai falar concretamente do trabalho de campo, e não esquecemos também as orientações que nos são dadas pela tutela no sentido de se trabalhar os domínios de autonomia curricular. Temos propostas muito concretas para isso. Se entrarmos agora no nosso manual, podemos ver, concretamente nas páginas 76 e 77, um exemplo do que são as nossas aberturas de subtema. Sabemos que o tema é um único, cobrir todo o programa de 7º ano de escolaridade, Ciências Naturais, contudo, tem 5 subtemas. O subtema que nós aqui trazemos é concretamente o subtema 3, consequências da dinâmica interna da Terra. Optamos por ter uma dupla página para abrir cada um dos subtemas. E nessa dupla página escolhemos sempre imagens grandes, imagens que permitem uma motivação do aluno para esse novo tema e que são depois acompanhadas por pequenos textos, como podem ver, e também por um conjunto de questões. Estas questões vão permitir explorar as imagens, os textos, vão permitir fazer a ponte entre o que o aluno já sabe e aquilo que o aluno vai aprender mais. Pretendemos que ele fique inspirado para abordar um tema que lhe venha a trazer um enriquecimento em saberes e em competências. Depois, como não podia deixar de ser, também vai estar perfeitamente sinalizado os recursos que estão disponíveis quer para alunos e professores, quer aqueles que são exclusivos do professor. Gostava agora de chamar aqui particularmente a atenção para a forma como organizamos a informação. Pretendemos organizá-la de uma forma muitíssimo clara e, portanto, recorremos a cores distintas, a bullets, recorremos também a negritos e organizamos a informação muitas das vezes em tabelas e em quadros, recorrendo a uma síntese depois em imagens. O que é que pretendemos com isto? Pretendemos facilitar ao aluno a construção da sua aprendizagem. Obviamente que toda esta informação depois é convocada em perguntas que permitem explorar, digamos assim, essa informação. Se agora atentarmos nas ilustrações científicas, e trazemos aqui duas ilustrações, uma que estará na página 101 e outra na página 114, penso que conseguem ver imagens cativantes e rigorosas. Penso que, olhando para aqui, qualquer um de nós é capaz de identificar uma paisagem vulcânica, dado o grande realismo que estas ilustrações apresentam, à minha esquerda, e à minha direita, as estruturas e a própria textura das rochas metamórficas. Queremos também que os nossos alunos construam aprendizagens que vão para além da sala de aula. E então temos uma rúbrica, que é a rúbrica Vou Saber Mais. Esta rúbrica é uma rúbrica que pode abordar aspectos muito diversos do meio, aspectos muito diversos das relações, por exemplo, entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente. Hoje sabemos que a ciência e a tecnologia contribuem largamente para o bem-estar da sociedade
e, por outro lado, também tem impactos no ambiente. É uma reflexão sobre isto que queremos, no sentido de que o aluno construa, desenvolva competências e capacidades que lhe permitam ser futuramente um cidadão informado e crítico. Temos também atividades, e estas atividades que podem ver, por exemplo, aqui, iniciam sempre uma pergunta e segue-se depois uma imagem, um quadro, um gráfico, enfim, um conjunto de informações que o aluno depois vai explorar e, através das respostas às questões que vamos apresentando, no sentido de que é dele ser o construtor ativo das suas aprendizagens. Queremos aprendizagens significativas e fundadas no próprio aluno, portanto, uma aprendizagem que seja efetivamente ativa. Pronto, e cá temos aqui o realce da nossa atividade. Como não podemos deixar de mostrar, o laboratório é-nos particularmente caro. Nós temos protocolos experimentais, todos os procedimentos foram realizados, como aliás se pode ver no vídeo que aqui temos e que eu não vou efetivamente agora deixar correr até ao fim. Queria apenas salientar que os vídeos estão gravados e estão narrados quer em linguagem gestual, quer em linguagem portuguesa. E areia de diferentes tamanhos. Depois de montado o dispositivo experimental e colocada a areia na extremidade mais elevada da calha, pega no regador com ralo e... Também muito importante para nós é a síntese que os alunos possam fazer das suas aprendizagens. E assim temos uma rúbrica que é exatamente, vou resumir. O que é que nesta rúbrica nós apresentamos? Apresentamos aqui as ideias-chave. E estas ideias-chave são um resumo do que são os conceitos ou os construtos mais importantes. Contudo, não queremos que o aluno fique pela síntese, então temos uma remissão para a página onde no manual eles podem encontrar este assunto e aprofundar estes saberes. A seguir, propomos ao nosso aluno uma organização das ideias, digamos a construção de um mapa mental. Damos alguns dos conceitos, que serão o ponto de partida depois para a elaboração dessa rede conceptual que pretendemos que o nosso aluno faça. A ciência inglesa é também uma rúbrica interessante, sobretudo se nós pensarmos que queremos fazer com os nossos alunos o desenvolvimento de temáticas muito diversificadas e que podem ser encontradas numa rúbrica que chamamos Ciência com Consciência. O que é que temos aqui? Aqui, concretamente nesta página 180, nós trabalhamos aspectos ligados com a educação para a cidadania e também trabalhamos aspectos ligados à investigação e à comunicação. Esta investigação é uma investigação mais na ótica da pesquisa, trata-se de que os nossos alunos treinem competências no sentido de selecionar informação, organizarem, comunicarem, divulgarem essa informação e que pode ser sobre aspectos muito diversificados, tão diversificados que até pode convocar outras disciplinas. E são estes selos que nós temos aqui que normalmente nos remetem para esse trabalho transdisciplinar. Aqui seria uma proposta entre o português e as ciências naturais. Para praticar, temos também um conjunto de itens. Estes itens que seguem muito a tipologia que é, enfim, típica exatamente do IAV, permite aos nossos alunos trabalhar diferentes níveis de abrangência, nomeadamente temos itens que são de construção, de associação, de preenchimento, itens de resposta restrita, enfim, e itens que podem convocar conhecimentos a nível da memorização, que está representado a verde na nossa proposta de solução, de compreensão e interpretação, está a amarelo, e depois a vermelho, os níveis de aplicação. Por último, queria também realçar que tivemos imensa atenção, foi nossa prioridade, salientar a importância da geologia para a sociedade. E também quisemos enfocar o património geológico português e daí haver várias rubricas que vão pontuando a par e passo o nosso manual. Por fim, salientar, como comecei, o aspecto que mais nos preocupa e que é, para além de que os nossos alunos construam aprendizagens em geologia, as edifiquem de modo a que no futuro as possam mobilizar e atuar em função delas, dando corpo, digamos assim, ao que são as competências do perfil do aluno à saída do ensino obrigatório. Agora, eu irei passar a uma outra peça do nosso projeto e, para isso, irei dar a palavra à minha colega Helena Santovaia. Uma peça fundamental num projeto é o caderno de atividades e é disso que eu vou falar.
O caderno de atividades tem como objetivo desenvolver o trabalho autónomo do aluno. Para quê? Para ele aferir as suas dificuldades e até preparar-se para o momento formal de avaliação. Nesse sentido, este caderno de atividades inclui um conjunto de fichas formativas, também uma ficha global e também algumas fichas que designamos por preparo aos testes. No entanto, o caderno de atividades também inclui, e começa logo por isso, pelas chamadas fichas metodológicas, que são fichas que incluem atividades como preparar uma apresentação, como realizar um relatório científico, como fazer um gráfico, portanto, fichas com caráter mais metodológico. Depois, nas fichas prepara os testes, são fichas para o aluno preparar-se para o momento de avaliação, e essas fichas prepara os testes foram construídas também utilizando as metodologias das questões a que o IAV já nos habituou, porque será nesse sentido que achamos que o aluno se deve preparar. De referir também que no caderno de atividades temos ainda alguns materiais que nós chamamos de materiais destacáveis. São materiais que permitem ao aluno construir um modelo tridimensional de um vulcão, de um sismo, de uma falha e de uma dobra. E qual é o objetivo desses materiais? É, no fundo, o aluno, ao planificar e ao fazer essa construção, consegue uma visualização 3D de muitos desses aspectos, desses processos geológicos, que normalmente o aluno vê sob a forma de planificação de imagem e, portanto, a visualização 3D é mais fácil para compreender alguns desses modelos. Referir que o caderno de atividades mantivemos, como já foi no passado, um desdobrável com as soluções. Na versão do professor, as soluções também existem em contexto. Na versão quer do professor, quer do aluno, existe um desdobrável de soluções para que possa haver a possibilidade de o destacar, se for entendimento assim do professor ou até do próprio encarregado de educação, ou então manter as soluções como for preferível. Eu gostaria de mostrar que cada ficha de trabalho se inicia com um resumo esquemático dos principais conteúdos que vão versar aquela ficha de trabalho, digamos assim, e estes conteúdos estão sempre alicerçados nas aprendizagens essenciais para aqueles conteúdos. O dossiê do professor, portanto, esta é a peça do dossiê do professor, e o dossiê do professor, na realidade, inclui algumas subpeças ou alguns cadernos que estão aqui incluídos. Começamos pelo que nós chamamos o dossiê da avaliação, um caderno só dedicado à avaliação. O que é que contém esse dossiê de avaliação? Contém um conjunto de fichas de avaliação sumativas, 12 fichas de avaliação sumativas, na realidade correspondem a 6 fichas, portanto 2 por período. Temos um conjunto de 12 porque fizemos 6 fichas com um nível de dificuldade e outras 6 fichas com outro nível de dificuldade. Portanto, nível de dificuldade 1 e 2 para o professor poder até ter um material mais diversificado consoante o perfil dos seus alunos e das suas turmas. Para cada uma destas fichas de avaliação, construímos ou apresentamos a grelha de correção, o guião de construção e a matriz dos conteúdos objetivos. Ainda no dossiê do professor temos um caderno designado pela pedagogia diferenciada, que está dito no nome o que é que significa, portanto, um conjunto de fichas com diferentes aplicações e diversificadas, fichas formativas, atividades de recuperação para algum conceito, algum conteúdo que seja preciso resolver alguma dificuldade. Também fichas de desenvolvimento, se é importante, por exemplo, aprofundar determinado conteúdo, se for esse o intuito do professor ou de algum aluno, atividades de substituição e também algumas atividades de caráter lúdico. No dossiê do professor temos também o trabalho de campo. E o que é que consiste o dossiê de trabalho de campo? Um dos aspectos que nós achamos que é fundamental no 7º ano, porque se dedica exclusivamente às ciências da Terra, às geociências, é a questão do trabalho de campo. O trabalho de campo é fundamental no ensino de aprendizagem das ciências da Terra. E então, nesse sentido, nós organizamos, dinamizamos um conjunto de atividades de campo, de visitas de campo, todas foram por nós criteriosamente planificadas. Todos os afloramentos que nós descrevemos nessas atividades de campo foram por nós visitados, tendo cuidado de escolher afloramentos cuja leitura fosse acessível a um aluno do 7º ano.
E então, no dossiê de trabalho de campo, nós apresentamos a planificação destas saídas de campo, organizadas da forma da pré-viagem, viagem, pós-viagem, com um enquadramento geológico da região, um conjunto de protocolos que possivelmente podem ser importantes, dinamizar antes da viagem, para dinamizar algum conceito que depois que está relacionado com alguma observação que o aluno vai fazer no campo, e até inclusivamente também no próprio dossiê de trabalho de campo temos também uma ficha de avaliação da própria saída de campo. Temos ainda também, dentro do dossiê do professor, as propostas de domínios de autonomia curricular, as DAC. A Jacinta já referiu que ao longo do manual há algumas atividades que têm o selo que nos remetem para a DAC, para o DAC, para o domínio da autonomia curricular, e nós aqui quisemos complementar ainda mais essas atividades e, portanto, temos aqui algumas atividades que complementam as do manual, sempre alicerçadas nas aprendizagens essenciais e tendo em conta as competências inscritas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Temos também protocolos laboratoriais que apresentamos também no dossiê do professor, são diferentes daqueles que estão no manual, complementam o trabalho laboratorial que nós achamos que é extremamente importante no ensino das ciências naturais e, portanto, no sentido de diversificar mais as atividades laboratoriais que o professor pode decidir fazer, apresentamos os protocolos laboratoriais. Vêm num formato plastificado, de modo a que o professor pode retirar o dossiê, levar para a aula laboratorial e, portanto, não precisa de levar o dossiê consigo para desenvolver esse protocolo. Estes materiais que estão aqui incluídos no dossiê do professor são materiais que existem na versão papel, naquela versão que eu apresentei, mas também na versão digital. Materiais editáveis, em Word, em Excel, por exemplo, o caso da grelha de correção, e há mesmo materiais que são exclusivamente digitais, como é o caso dos planos de aula que nós organizamos para todo o ano letivo, mas que só existem no formato digital. Exclusivamente para o professor, temos ainda algumas peças que são peças individualizáveis. Por exemplo, a avaliação 10 minutos, esta peça aqui, portanto inclui fichas com exercício de escolha múltipla, que são disponíveis também sob formato digital no formato Quiz EV e que incluem uma grelha de correção rápida, que, portanto, para facilitar também o processo de avaliação por parte do professor. Qual é o objetivo destas fichas? Pronto, avaliar alguma dificuldade, alguma temática e também sempre na perspectiva de resolver essas dificuldades. Passamos ao trabalho de campo e, mais uma vez, enfatizando aquilo que eu disse há pouco da importância que para nós é o trabalho de campo feito no 7º ano na área do ensino das ciências da terra. Para isso criamos o livro de campo. Aquele livro que habitualmente o geólogo leva para o campo para fazer as suas anotações durante uma saída de campo. O que nós integramos aqui é um conjunto de atividades pensadas para cada paragem, para cada afloramento e, portanto, é mais uma peça que pode complementar o trabalho de campo. As nossas saídas de campo foram pensadas para a saída presencial, portanto, para a saída física dos alunos irem ao campo. Cientes que isso pode não acontecer, por situações diversas, inclusivamente a situação pandémica que atualmente vivemos, também temos estas visitas em formato virtual, que o Vítor depois no final vai falar um pouco mais especificamente desse formato da visita de campo virtual. Passamos a outra peça, que são as questões de aula. As questões de aula, no fundo, outro material, também outra peça individualizável, 56 questões de aula, disponíveis em duas versões, a versão A, a versão B, também outra peça que o professor pode utilizar na sala e aula para diversificar os materiais que apresenta o aluno, sempre numa ótica de identificar dificuldades e superá-las. E, portanto, a peça das questões de aula. Outra peça também que temos presente no dossiê do professor. O Geology Rocks são cartões em formato A5 que englobam várias imagens e são essencialmente imagens de fósseis, de minerais e de rochas. Aqui temos uma belíssima imagem de um fóssil vegetal. Estas imagens têm sempre no verso uma questão relativa à imagem que está aqui na frente. E qual é a ideia deste material? É, no fundo, complementar algum protocolo laboratorial de identificação de rochas, minerais,
que poderão ser feitos com amostras físicas que o professor tem na escola e também complementadas com estes cartões. O Vítor já está aqui a passar aqui na imagem que, acedendo à escola virtual, podemos ver, fazer uma visualização destas amostras nesta visão 3D, o que de certa forma também enriquece muito e permite outra forma de dinamizar em sala. O último ponto, o último material que está incluído no dossiê do professor, o ponto de cidadão. Isto é uma peça que foi criada pela Arial para todos os projetos e que são propostas de trabalho interdisciplinares em articulação com as aprendizagens essenciais em diferentes disciplinas, sempre com a metodologia DAC, mas tendo um denominador comum, que é o tema Educação para a Cidadania. Vou passar agora a palavra ao Vítor, que vos vai falar agora dos recursos digitais que o nosso projeto engloba. Vamos agora passar à exploração dos recursos digitais do projeto Missão Terra 7. Portanto, nós, ao escolhermos os recursos para este projeto, obviamente fomos confrontados com uma grande variedade de recursos que hoje em dia estão disponíveis. Então, quando entramos no ensino à distância, fomos assoberbados com um enorme conjunto de recursos e, portanto, tentamos que as escolhas que fizemos fossem, ao fim e ao cabo, significativas para as aprendizagens, mas de uma utilização fácil e flexível, quer em ensino presencial, quer à distância, em qualquer plataforma que eventualmente usemos na escola. Portanto, como podem ver, nós temos aqui um conjunto vasto de recursos, todos eles de muito fácil utilização, e eu vou começar por vos mostrar, ou por vos falar, destes 4 primeiros que aqui estão: o EV Story, o Quiz EV, o gerador de testes e os exercícios interativos. Portanto, destes, ao fim e ao cabo, estão alicerçados na escola virtual. Nós podemos aceder a eles via escola virtual, mas estão adaptados àquilo que é os conteúdos do nosso projeto, do nosso manual que aqui apresentamos. Portanto, o Quiz EV, ao fim e ao cabo, é um jogo semelhante àquele que existe no Kahoot ou no Plickers, que permite aos alunos connosco fazer com os seus telemóveis uma espécie de game show, participando com perguntas, neste caso, das aprendizagens essenciais do 7º ano. O gerador de testes é um recurso agora reformulado, muito mais robusto, que nos permite a qualquer circunstância fazer a criação de um teste, de um momento de avaliação, de uma ficha, de uma forma muito rápida, muito simples e agora ainda mais intuitiva. Os exercícios interativos, aqui o que fizemos foi digitalizar e colocar na sua versão digital os exercícios que temos ao longo do manual. Podemos aceder a eles diretamente através do link que temos das páginas de PDF do manual e aí fazer a resolução junto com os nossos alunos. Quanto ao EV Story, é, como podem ver, uma novidade que vos vou aqui mostrar. Portanto, este EV Story vai permitir-nos, ao fim e ao cabo, fazer algo que está muito associado, ou que os miúdos associam muito rapidamente, que são os stories do Instagram. Portanto, temos aqui, ao fim e ao cabo, um ambiente muito simples, mas ao fim e ao cabo que permite aos alunos mobilizar o seu conhecimento de uma forma que eles conhecem bem e que vão achar estimulante para eles. Portanto, tal como acontece também no Instagram, aqui podemos ir respondendo a algumas perguntas simples e ir passando de story para story. Portanto, é um recurso que trazemos como uma novidade aqui para o nosso projeto. Portanto, vamos continuar agora a avançar e vamos aqui abordar um outro recurso que também, ao fim e ao cabo, é um recurso que acabamos todos nós por utilizar ainda com muita frequência, que são as apresentações PowerPoint. Aqui nas apresentações PowerPoint, como podem ver, tentamos criar aqui um recurso para que podermos utilizar de uma forma também muito simples, onde os conceitos aparecem de forma muito clara, muito limpa, com imagens apelativas e que ao fim e ao cabo nos facilitam aqui a integração dos diferentes conceitos. Quisemos trazer também estratégias que nos permitam dinamizar em sala de aula, como aqui podermos ir questionando os nossos alunos e ir, ao fim e ao cabo, explorando os diferentes conceitos. Gostaria também de vos mostrar aqui uma outra tipologia de slide que trouxemos para não tornar
estes PowerPoints demasiado pesados e difíceis de transportar para as salas de aula e até para mais facilmente, se tivermos que o fazer, podermos colocar nas nossas plataformas de ensino. Colocamos não os vídeos propriamente ditos, mas os links para YouTube, caso efetivamente tenhamos aqui um acrescento com o vídeo, neste caso, por exemplo, onde poderíamos ver a erupção do vulcão na Islândia, que está efetivamente agora ainda a ocorrer. Uma outra novidade que também trazemos ainda ao nível dos PowerPoints diz respeito aqui à parte que finalizamos. Trazemos aqui no PowerPoint esta rúbrica Testa o que Sabes, em que podemos, juntamente com os nossos alunos, criar aqui uma dinâmica no final destas apresentações e de introduzirmos estes conceitos, que permitem, de uma forma também muito simples e usando apenas o PowerPoint, fazer aqui este conjunto de questões. Se errarmos, temos a possibilidade de, portanto, fazermos aqui tentar novamente, até podermos acertar e avançar para uma próxima pergunta. Achamos que pode ser para os alunos uma mais-valia e poderá contribuir aqui para o processo de ensino. Continuamos então agora com um outro recurso, neste caso o VideoScribe. O VideoScribe é um recurso em vídeo que está narrado, vai sendo apresentado aqui, neste exemplo, o aparelho vulcânico, mas usamos sempre este recurso quando temos um conceito que é mais facilmente entendível ao ir narrando e assinalando os locais, neste caso, do aparelho vulcânico. Portanto, vai sendo narrado. Aqui não estamos a ouvir, mas o vídeo apresenta som, onde vai havendo a narração, neste caso, das diferentes constituintes do aparelho vulcânico. E, por fim, temos aqui este recurso que podem ver, os ficheiros KPMZ, que são então os ficheiros que nos permitem, de uma forma também muito simples, fazer a utilização destes recursos da saída de campo virtual. Portanto, tanto a Jacinta como a Helena já falaram deste recurso nas suas versões papel e portanto, nas mais-valias que tem para os nossos alunos. Consideramos que estas visitas virtuais são uma forma muito interessante de podermos, no caso da pandemia ou no caso de não podermos ir ao local, fazer essas visitas de forma virtual, mas também, mesmo que possamos fazer a visita ao local, integrar os alunos nesse mesmo local, quais os aspectos mais importantes para que, quando chegarmos, eles possam realmente focar-se nos aspectos a abordar. Portanto, tivemos sempre o cuidado de fazer as paragens bem especificadas, os diferentes pontos estão aqui à esquerda, onde podemos muito facilmente aceder a cada um deles bastando clicar, e temos aqui os recursos que recolhemos do local. Fomos ao local recolher os recursos, o Google não, ou melhor, no Google, na maior parte dos locais, nós não conseguimos observar diretamente os recursos que a nós nos interessa mostrar em sala de aula, portanto fomos ao local, recolhemos os dados da nossa fundamentação, que tem aqui para explorar com os alunos, colocamos links de interesse, colocamos imagens para exploração, colocamos inclusive pequenos vídeos que nos permitem então explorar aqui, por exemplo, nesta visita da Serra da Freita, pontos de interesse do granitos e também aqui os micaxistos, os campos de dobras. Portanto, nós temos disponível um conjunto de visitas virtuais, quer em Portugal continental, quer insular, que vamos então disponibilizar também com o projeto. Ora bem, e com a apresentação do trabalho de campo, que é para nós um elemento diferenciador do nosso projeto, nós acabamos a apresentação que aqui fizemos do projeto Missão Terra 7, desejando a todos um final de ano tranquilo e com muita saúde e ânimo. Até breve. Até à próxima. Muito obrigado pela vossa atenção.